Amigos do Mosaico, nós temos hoje na nossa entrevista um amigo do Mosaico e seguramente um amigo da comunidade. Nós estamos conversando com Mário Fleck, que já está no seu segundo mandato como presidente da Federação Israelita. E nós decidimos fazer essa entrevista porque, embora todo mundo conheça o nome, talvez as pessoas não saibam o que é que o Mário é e o que é que o Mário faz. Mário, obrigado por aceitar de conversar conosco. Eu acho que a pergunta mais interessante dessa entrevista é: quem é o Mário Fleck? Boa. Obrigado primeiro pelo convite, Rony. É um prazer, é uma alegria grande estar participando do teu programa, que é um canal de divulgação e comunicação muito importante dentro da nossa comunidade. Para tentar resumir quem sou eu, né? Eu já deve dar para perceber, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro há pouco mais de 60 anos e eu estudei engenharia na PUC, no Rio, me formei e fiz uma carreira de 28 anos numa empresa de consultoria, que naquele tempo se chamava Arthur Andersen, depois ela virou Andersen Consulting, hoje ela se chama Accenture. Eu fiquei lá há 28 anos, 14 anos, os últimos como presidente da empresa aqui no Brasil. E profissionalmente a minha sequência foi depois que eu decidi encerrar essa carreira de quase 30 anos, eu passei para o mercado financeiro e me tornei sócio da Rio Bravo Investimentos e estou aqui até hoje, como presidente da empresa também. No mundo judaico, eu comecei no Dorem Share do Fundo Comunitário, no meu tempo de universitário, e depois da minha primeira viagem para Israel, que foi em 74, na primeira campanha do Tapuzim, na campanha do projeto lá das Laranjas, foi meu casamento com Israel, né? Minha chama judaico-sionista, na verdade, cresceu ali. Eu tinha estudado no Liesen, no primário apenas, mas ali eu fiquei mais ativista, então comecei a me engajar em movimentos universitários. Depois vem aquela fase que a gente fica um pouco mais concentrado no começo da vida profissional, familiar, meus 2 filhos pequenos. E eu voltei mais tarde, já quando eu já tinha mudado para São Paulo, mais ou menos aí no final da década de 80, na minha própria empresa de consultoria. Naquela época surgiu a oportunidade, eu vim morar em São Paulo, e aí comecei a me envolver com atividades por aqui. Ainda morando em São Paulo, eu tive o convite para ser presidente do Colégio Max Nordau, no Rio de Janeiro. Acho que eu perturbava tanto eles por causa dos meus filhos que estudavam lá, que um dia eles falaram: chega, vem para o lado de cá. E eu fiquei lá também uns 3 anos, num projeto desafiador de tentar transformar a educação judaica também. E até hoje a gente, de certa forma, lida com esse tema, tanto lá no Rio como aqui em São Paulo também. E na sequência, depois, por causa talvez da minha experiência profissional de consultoria, o Jaime Blay, que era o presidente da federação, alguns anos atrás, me propôs um desafio que era fazer um projeto para a federação, buscando uma otimização de modelo, principalmente com foco financeiro naquela época. E eu resolvi então juntar um grupo de consultores como eu, de outras empresas, não só da minha, que pudéssemos então, de uma maneira pro bono, nos debruçarmos sobre o tema. E aí a gente acabou descobrindo que o problema da federação era um problema muito mais de governança, havia uma estrutura que estava lá desde 60 anos atrás, e fizemos uma grande reforma nesse modelo. Então, eu tenho uma pergunta para fazer, que é: como é que você arruma tempo, estando no mercado financeiro, para ser presidente da federação? Mas isso ele vai responder depois dos comerciais. Mário, como é que você arruma tempo para cuidar da federação e acompanhar o mercado financeiro? Eu acho que o tempo... Eu não sei te responder essa pergunta sinceramente, mas a minha esposa também pergunta isso várias vezes por dia. E, na verdade, eu acho que o fascínio é tão grande por essas coisas. Em cima disso, você tem que colocar outras. Eu sou um fã integral do Instituto Weizmann de Israel, que nesse meio do caminho eu tive a oportunidade de conhecer. Então, eu também tenho que encontrar um tempo para isso. Nesse meio do caminho, a gente fez um grupo para fazer uma ONG em Campos do Jordão, onde eu também tenho uma proximidade grande
no final a gente milagrosamente consegue. Agora, o principal é você ter sempre um grupo de pessoas. Nunca é muito grande, porque você não consegue, mas nunca é muito pequeno, porque senão realmente fica inviável. Então, em cada um desses projetos tem sempre um grupo de amigos e companheiros de, vamos dizer assim, de ideal, que conseguem dividir um pouquinho a carga. Então, esse é o Mário Fleck. Eu acabei entrando nessa história da federação, primeiro então como um consultor, ajudando o Jaime na presidência a fazer uma reforma, que foi muito bem sucedida. De novo, um trabalho em equipe, vários companheiros ajudaram nisso, a própria direção da federação naquela época teve uma grande batalha, porque não é fácil, nós fizemos mais de 400 reuniões contabilizadas certinha durante 2 anos para conseguir fazer uma reforma de governança que está aí indo muito bem. E depois, na sequência, o Boris Baer virou presidente, me convidou, me intimou a ser vice-presidente e automaticamente depois... Uma coisa levou a outra. Levou a outra. O Cláudio Lottenberg é outro culpado que fez muita pressão para que eu aceitasse esses 4 anos, que agora, em 2015, se encerram. Muito bem. Agora nós sabemos que o Mário é um apaixonado não só pela comunidade judaica, mas, de certa forma, pelo projeto que ele ajudou a fazer rolar e encaminhou, que é a federação. E aí vem a segunda pergunta, ou terceira pergunta, que é, Mário, a gente ouve falar na federação, muita gente fala, escuta, a federação não vai fazer nada. É uma frase que, desde a época que meu pai era secretário da federação, eu ouço. Eu suponho que a federação faz um monte de coisas. Por que você não conta para a gente um pouco o que a federação faz? Certo. Esse modelo da federação que está aí, então, no mandato já, somando o mandato do Boris com o meu, um modelo de 8 anos, ele pressupõe um trabalho focado nas instituições da comunidade. Então, o nosso objetivo é fortalecer a comunidade através das instituições. Então, a relação direta com a comunidade judaica, pessoa a pessoa, público a público, tem que se dar, na nossa opinião, através das instituições. Então, nosso objetivo é fortalecê-las, exercer um papel de integração, exercer um papel quando ele é não cumprido por nenhuma delas individualmente, por exemplo, na área de segurança da comunidade. Então, existe um trabalho muito grande nesse aspecto, que é quase uma prestação de serviços para a comunidade, nesse caso para as instituições e para os seus frequentadores. No campo político também, a gente acredita que há uma necessidade intensa da federação representar os interesses da comunidade judaica perante as autoridades nacionais, no nosso caso, principalmente as estaduais e municipais, e em conjunto com a CONIB, quando o assunto é de escala federal. Depois a gente tem um assunto importante na questão da juventude, que a gente acha que é um assunto que envolve a continuidade através das gerações, então uma preocupação que cabe muito bem à federação para estimular a existência de projetos, de instituições. Hoje a gente tem um foco muito grande em ajudar o Taglit, que é um projeto vencedor, a ter continuidade, ter sequência dentro da comunidade. E na parte de educação, evidentemente, é um outro plano super importante. Quanto mais nós tivermos educação de excelência em todos os níveis, melhor nós formaremos novas gerações de judeus que darão continuidade a todos os nossos projetos. E nesse campo, depois tem algumas coisas que são subprodutos disso tudo. Por exemplo, nós instituímos uma ideia de fazer com que a liderança da comunidade judaica frequente Israel e que Israel esteja presente na nossa agenda de uma maneira hiper intensa, porque nós não acreditamos na possibilidade de você separar o que é você ser judeu na comunidade em qualquer lugar do mundo e o que é a existência do Estado de Israel. Tanto assim que hoje, por conta desse movimento de boicote, que na verdade, na minha opinião, é uma questão de antissemitismo puro e simples, talvez combinado com um pouco de estupidez, falta de informação e manipulação, mas na sua essência é uma questão puramente antissemita. E nós instituímos esse projeto para que as lideranças da comunidade judaica, no mínimo, vão a Israel uma vez por ano, numa imersão de uma semana, com os líderes que estão, como nós dizemos, formando, desenhando, influenciando a agenda do povo judeu no mundo inteiro. Para isso a gente fala com líderes políticos,
com líderes militares, com líderes de inteligência, com líderes acadêmicos, enfim, todo mundo que tem alguma influência importante, e com isso os líderes das instituições que formam a comunidade voltam com mais conhecimento, com mais motivação, com mais energia para os seus desafios do dia a dia. Se você pudesse fazer um desejo como presidente que vai terminar o mandato, o que você gostaria que enxergar numa comunidade do futuro aqui em São Paulo? Eu acho, Rony, que a coisa mais, de todas as que me deixam mais angustiado nesses quase 8 anos, é a questão da mobilização da comunidade para o tema judaísmo / sionismo / Israel. E quanto mais afastados, quanto menos interessados, não importa a opinião, nós somos bons de debate, de discussão, mais acalorada, menos acalorada, enfim, nós somos uma tribo, uma nação de gente que gosta de discutir e polemizar. Mas o pior não é isso, o pior é quando você tem indiferença. Então eu acho que a pior coisa que a gente pode ter é a indiferença e o desinteresse, porque nós temos uma riqueza de cultura, uma riqueza de conhecimento tão fabulosa que é uma pena a gente ver talvez algumas partes ou um percentual da nossa comunidade desinteressado, desligado e até deseducado com relação a essa riqueza toda. Então acho que esse é o maior desafio nosso, ter certeza que a gente consegue transmitir uma motivação para a comunidade na sua maior intensidade, para que ela brigue quanto tiver que brigar, discorde de tudo que quiser, mas participe, esteja com o tema judaísmo, seja na religião, em qualquer uma das correntes, seja no campo político, seja na área de educação, seja na área da culinária, da cultura, de Israel, não importa, mas alguma vertente dessa judaico-sionista esteja presente na rotina, na discussão, enfim, na vida de todo mundo. Bom, como vocês perceberam, o Mário é bom de papo, ele tem muita coisa para contar e eu vou tentar evitar que levem muitos anos para o Mário voltar a conversar com a gente, porque ele tem muito a dizer. Mais uma vez, muito obrigado por nos dar o seu tempo para os telespectadores conhecerem um pouquinho mais de você. Obrigado, Rony, eu agradeço muito e torço para você me convidar de novo antes do final do ano. Nós voltamos já já.